Olá, seja bem-vindo à Jornada do Perdão. Fico honrado que você esteja aqui, porque estar aqui já é um ato de coragem. Existe uma dor que muitos de nós carregamos há tanto tempo e já nos esquecemos de que ela está lá. Ela foi incorporada ao ritmo do nosso dia a dia, ao jeito de respirar, ao modo de reagir às pessoas. É como uma pedra no sapato que a gente parou de notar, mas que ainda machuca a cada passo. Essa dor pode ter muitos rostos. Pode ser uma traição que nunca foi resolvida. Pode ser uma perda que nunca foi chorada de verdade. Pode ser palavras que disseram sobre você, ou palavras que você disse a si mesmo, que ficaram gravadas aí, mais fundo do que deveriam. O primeiro passo da jornada do perdão não é perdoar, é reconhecer, é ter a honestidade e a gentileza de dizer: existe algo aqui que dói, existe algo que eu preciso olhar. Não precisamos ter coragem de resolver hoje, só precisamos ter coragem de nomear. Então, pare agora e escreva no papel, ou até mesmo no seu celular, uma dor que você carrega há muito tempo. Não precisa resolver ela, só dê um nome. Dê a ela uma palavra ou uma frase curta para poder reconhecê-la. Fique com essa pergunta hoje: o que eu carrego sem perceber? Até amanhã. Dia 2 da jornada. Ontem você nomeou algo. Hoje vamos entender melhor o que significa libertar-se disso. O perdão é talvez o conceito mais mal compreendido da vida espiritual e emocional. Muita gente resiste ao perdão porque pensa que perdoar é dizer que o que aconteceu foi aceitável, que o outro tinha razão, que a dor não foi real, que você precisa abrir espaço para que aquilo aconteça de novo. Mas não, o perdão verdadeiro não tem nada disso. Perdoar é um ato soberano, é uma decisão interna que você toma para se libertar de um peso, não para justificar quem te feriu. A pessoa que te magoou não precisa estar presente, não precisa saber, não precisa pedir desculpas. O perdão não é para ela, o perdão é para você. Pense nisso como uma corrente invisível. Cada mágoa não resolvida é um elo, um anel daquela corrente. E essas correntes limitam onde você pode ir, o que você pode sentir, quem você pode se tornar. O perdão não é abrir a porta para quem te feriu, é abrir a porta para você mesmo. Aproveite hoje e complete a frase escrevendo: eu pensava que perdoar significava tananã, mas hoje eu entendo que significa tananã. Não é a resposta certa, só a sua. Então ouça de novo a frase e escreva para você mesmo: eu pensava que perdoar significava X, mas hoje eu entendo que significa Y. O perdão é uma decisão de amor por si mesmo. Guarde isso hoje. Até amanhã. Dia 3. Hoje vamos falar sobre algo sutil, mas que afeta a vida de muita gente de um jeito bem profundo. Existe um momento, às vezes imperceptível, em que a dor que a gente está vivendo começa a se tornar parte de quem a gente acredita que a gente é. A gente começa a nos apresentar a partir de nossas feridas. Sou alguém que foi abandonado. Sou uma pessoa que foi traída. Sou alguém que não recebeu o amor que merecia. E essas frases repetidas silenciosamente por anos vão moldando a percepção que temos de nós mesmos e o que a gente acredita que a gente merece. A mágoa que virou identidade é perigosa. Não porque seja falsa,
mas porque é incompleta. Você é muito mais do que o que foi feito a você. Você é mais do que palavras que disseram sobre você. Você é mais do que as circunstâncias que você viveu. O perdão começa também pela separação entre o que aconteceu e quem você é. O que você viveu faz parte da sua história, mas isso não é a sua definição. Pegue um papel e escreva a diferença entre duas frases. Abre aspas. Uma coisa que aconteceu comigo foi X, mas quem eu sou é Y. De novo. Uma coisa que aconteceu comigo foi tananã, mas quem eu sou é tananã. Escreva colocando o que você passou e perceba a diferença entre as duas frases. Você é mais do que a sua dor. Isso é importante. Até amanhã. Dia 4. Hoje, vamos explorar algo que a ciência e a espiritualidade concordam. A dor emocional tem endereço no corpo. As dores que não foram processadas não desaparecem. Elas se instalam no nosso corpo. Tensão no pescoço, aperto no peito, nó na garganta que aparece sem aviso, cansaço que não passa com o sono, dores que os exames não explicam. O corpo, o nosso corpo, é um arquivo fiel de tudo que a nossa mente tentou guardar ou ignorar. E isso não é fraqueza, é fisiologia. O sistema nervoso registra experiências emocionais intensas, especialmente as de dor, medo e perda, como uma profundidade que vai além do consciente. O caminho do perdão passa também pelo nosso corpo, por aprender a ouvir o que está dizendo, por criar espaço para que aquilo que foi reprimido possa gradualmente ser liberado. A gente não precisa entender tudo intelectualmente. Às vezes, antes de compreender, a gente precisa simplesmente permitir que o nosso corpo respire. Hoje, sente-se em silêncio por 3 minutos e faz aí na sua cabeça uma varredura gentil, passando pelo corpo, da cabeça aos pés. Onde que você sente tensão ou desconforto? Faça com calma. E não precisa resolver isso. Só perceba. O seu corpo fala. Hoje, tente ouvir ele. A gente se encontra amanhã. Dia 5. Hoje, a gente vai nomear com gentileza, mas com coragem. Todo mundo tem uma lista. Às vezes curta, às vezes longa, às vezes com nomes que esperávamos encontrar lá, às vezes com um nome que nos surpreende. Existe alguém na sua vida, um pai, uma mãe, um parceiro, um amigo, um colega, que ainda ocupa espaço no seu coração sobre a forma de mágoa não resolvida? Alguém que o nome assim, quando aparece, ativa algo dentro de você que você preferiria não sentir? A gente não precisa forçar a reconciliação. A gente não precisa nem manter contato com essa pessoa. Mas a gente precisa reconhecer que essa mágoa existe aí dentro. Porque aquilo que a gente não reconhece, a gente não consegue e não pode libertar. E há outro nome que muitas vezes a gente esquece de colocar nessa lista. O nosso próprio nome. O perdão a si mesmo costuma ser o mais difícil de todos e muitas vezes o mais necessário. Pare por um momento, pegue um papel e escreva os nomes ou o nome de quem você precisa perdoar. Se o seu próprio nome aparecer, escreva ele também. Não precisa sentir perdão ainda, você só precisa ver a lista completa.
Nomeie com gentileza, sem julgamento. Até amanhã. Dia 6. Hoje vamos falar sobre uma emoção que muitas vezes cobre outra, mais profunda e mais vulnerável. A raiva, ela tem uma função, ela protege. Quando a gente é magoado de forma profunda, especialmente por pessoas que amávamos ou confiávamos, a vulnerabilidade que isso gera pode ser insuportável. E então, a raiva entra como um escudo, como uma proteção. Por exemplo, eu não estou com dor, eu estou com raiva. É mais fácil, pelo menos por um tempo, sentir isso. Mas a raiva, quando não processada, ela acaba se tornando um fardo maior do que a dor original. Ela consome energia, ela altera a forma como a gente vê o mundo, ela contamina as relações, às vezes relações que não têm nada a ver com o que aconteceu. Não é preciso abandonar a raiva forçadamente. Ela tem o seu lugar, ela tem o seu tempo, a sua validade. Mas em algum momento vale perguntar: o que essa raiva está protegendo? Qual que é a dor que está debaixo dela, escondida ali? Quando você chega nessa dor, com gentileza, com compaixão, o caminho para o perdão começa a se abrir naturalmente. Então, pare por um momento agora e pense numa situação que ainda te gera raiva. E se pergunta: embaixo dessa raiva, o que eu realmente estou sentindo? Escreva o que vier na sua mente. Porque embaixo dessa raiva há uma dor que merece ser vista. Até amanhã. Dia 7. Chegamos ao fim da primeira semana da Jornada do Perdão. E eu quero que você receba isso com suavidade. 7 dias, 7 conversas sobre dor, sobre perdão, sobre o que carregamos. Essa primeira semana foi sobre reconhecer, sobre ter coragem suficiente para olhar para o que existe aí dentro, sem fugir, sem minimizar, sem dramatizar, apenas ver. E isso não é pouca coisa. Para muitas pessoas, apenas nomear o que elas carregam já é uma transformação. Falamos sobre o que é perdão de verdade, sobre como a mágoa pode virar identidade, sobre o que o corpo guarda, sobre quem você precisa perdoar, sobre a raiva como o escudo emocional. Tudo isso foi uma preparação. O terreno está sendo arado. Na segunda semana, vamos mais fundo, para as raízes da dor, para o que a alimentou e para o que começa a soltar. Hoje, anote uma palavra que resume o que você sentiu nessa primeira semana de jornada. E guarde essa palavra. Ela é parte da sua história de libertação. Obrigado e parabéns por aparecer para você mesmo essa semana. Isso importa. Até amanhã.